Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Bom Tempo, edição 2011. Capítulo 4. Páginas 29 a 67. A leitura desse capítulo será dividida pelos primeiros 3 pontos e em seguida o capítulo 4 será dividido pelos títulos Tradução caracterizadora, de 1 a 4. Capítulo 4. A crítica na condição de quietude do conhecer ou a crítica conforme o Sr. Edgar. Pontos 1, 2 e 3, das páginas 29 a 33. Subtítulo 1. A Union Ouvrière, de Flora Tristan, Friedrich Engels. Nota 1. Nesta seção é analisada e citada a resenha de Edgar Bauer sobre a obra L'Union Ouvrière, a União Obreira, de Flora Tristan, editada em Paris no ano de 1843. O artigo de Edgar Bauer foi publicado no caderno 5 do Jornal Literário Geral em abril de 1844. Nota da tradução. Os socialistas franceses afirmam: o trabalhador faz tudo, produz tudo, e apesar disso não tem nenhum direito, nenhuma propriedade, enfim, não tem nada. A crítica responde através da boca do Sr. Edgar a quietude do conhecer, personificada. Cita: para poder criar tudo é necessário uma consciência mais forte do que a consciência do trabalhador. Apenas invertida é que a sentença seria verdadeira. O trabalhador não faz nada, por isso não tem nada. Mas ele não faz nada porque seu trabalho é sempre, permanentemente, um trabalho concreto, diário, limitado apenas às suas necessidades mais pessoais. Fim da citação. Aqui a crítica atinge a completude do alcançar aquela altura da abstração na qual ora considera como algo, ora como tudo. Exclusivamente as criações do seu próprio pensamento e as generalidades contrárias a toda a realidade. O trabalhador não cria nada, porque cria apenas unidades, quer dizer, objetos físicos, tangíveis, desprovidos de espírito e de crítica, objetos que são um verdadeiro horror aos olhos da crítica pura. Tudo o que é real, tudo o que é vivo é acrítico, massivo e, portanto, nada. Ao passo que apenas a criatura, ou as criaturas ideais e fantásticas da crítica são tudo. O trabalhador não cria nada, porque seu trabalho é sempre, permanentemente, um trabalho concreto, diário, limitado apenas às suas necessidades mais pessoais, ou seja, porque as ramificações concretas e combinadas do trabalho, dentro da atual ordem universal, encontram-se separadas, postas em oposição umas às outras. Resumindo, porque o trabalho não está organizado. A própria sentença da crítica, caso a interpretarmos segundo o único sentido racional que pode ter, exige a organização do trabalho. Flora Tristan, em cujo julgamento essa grande sentença logrou alcançar a luz do dia, postula o mesmo, e por causa dessa insolência, ou seja, por se antecipar à crítica é tratada em canaillard. Nota 2. Outra expressão francesa. O apuro argumentativo é grandioso. O assunto é uma obra francesa criticada por um autor alemão, e Engels reviva usando uma expressão francesa para caracterizar a atitude do crítico alemão, em canaille, que diretamente significa de modo canalha. Significa também depreciativamente em sua versão mais atenuada. Nota da tradução. O trabalhador não cria nada. Esta sentença é, aliás, se prescindirmos do fato de que o trabalhador individual não produz nada que seja total e que representa uma tautologia completamente maluca. O que representa uma tautologia completamente maluca. A crítica não cria nada. O trabalhador cria tudo, e tudo de formal tal que se enche de vergonha toda a crítica. Também em suas criações espirituais, os trabalhadores franceses e ingleses dão testemunho disso. O trabalhador cria até mesmo o ser humano. O crítico permanecerá sempre um ser inumano, para o que lhe resta, por certo, a satisfação de ser um crítico. Cita: Flora Tristan nos dá um exemplo daquele dogmatismo feminino que pretende possuir uma fórmula e a modela para si a partir das categorias do existente. Fim da citação.
A crítica crítica não faz mais do que modelar para si fórmulas a partir das categorias do existente, quer dizer, da existente filosofia hegeliana e dos existentes esforços sociais. Fórmulas, nada mais que fórmulas. E apesar de todas as suas invectivas contra o dogmatismo, ela condena-se a si mesma ao dogmatismo feminino. Sim, ela é e continuará sendo sempre uma mulher velha. A filosofia hegeliana emurchecida e enviuvada, que maquia e adorna seu corpo ressequido a ponto de alcançar a abstração mais asquerosa, olhando de soslaio por todos os cantos em busca de um cliente. Nota 3. Uma das críticas mais duras de Marx e Engels à Sagrada Família reside no fato de ela ter sido um simples complemento da concepção hegeliana da história. Em termos políticos, era de fundo conformista e, portanto, negava a realidade, ainda de ponta cabeça, repudiando qualquer mudança na ordem social e econômica vigentes. A Sagrada Família, no fundo, acreditava que a barreira decisiva a bloquear o desenvolvimento alemão estava nas ideias dominantes, sobretudo no que diz respeito à religião, e não na ordem social reacionária vigente na época. No pós-fácil à segunda edição de O Capital, escrito em 1873, Marx diria: o aspecto mistificador da dialética hegeliana já foi criticado por mim há cerca de 30 anos, em uma época em que ainda estava em moda. Nota da tradução. Subtítulo 2. Berrault, acerca das mulheres da vida. Friedrich Engels. O senhor Edgar, que apenas uma vez sentiu compaixão pelas questões sociais, meteu seu pedelho também nas condições das prostitutas. Caderno 5, página 26. Ele critica o livro de Berrault, comissário da polícia de Paris, sobre a prostituição, porque lhe interessa o ponto de vista a partir do qual Berrault concebe a posição das mulheres da vida ante a sociedade. A quietude do conhecer fica admirada com o fato de ver que um homem da polícia tem um ponto de vista policial e dá a entender à massa que esse ponto de vista é todo errado. O seu próprio ponto de vista, ela não dá a entender, naturalmente. Quando a crítica critica, ou quando a crítica crítica decide interessar-se pelas mulheres da vida, ninguém pode exigir que isso ocorra em público. Subtítulo 3. O amor. Karl Marx. A fim de atingir a perfeição da quietude do conhecer, a crítica crítica tem de procurar desembaraçar-se, antes de tudo, do amor. O amor é uma paixão e não há nada mais perigoso para a quietude do conhecer do que a paixão. Eis aqui o motivo pelo qual, a propósito dos romances da senhora von Paslow, que ele garante ter estudado minuciosamente, o Sr. Edgar logra manter o domínio sobre uma criancice semelhante ao chamado amor. Uma coisa dessas é um pavor e um horror que atiça a crítica crítica à fúria, tornando-a quase amargamente biliosa, levando-a à loucura, inclusive. Cita: o amor é um Deus cruel, que assim como toda divindade quer possuir o homem por inteiro e não se mostra satisfeito antes de ter sacrificado não apenas sua alma, mas também seu ser físico. Seu culto é o sofrimento, e o ápice desse culto é o autossacrifício, o suicídio. Fim da citação. A fim de metamorfosear o amor em Moloch, no diabo em carne e osso, o Sr. Edgar transforma-o primeiro em um Deus. Feito Deus, quer dizer, transformado em um objeto teológico, ele passa com naturalidade ao domínio da crítica da teologia. Além do que, Deus e o diabo jamais andam muito distantes um do outro, conforme se sabe. O Sr. Edgar transforma o amor em um Deus e em um Deus cruel, seja dito ao fazer do homem enamorado, ou seja, do amor do homem, o homem do amor, ao colocar o amor à parte do homem como um ser, autonomizando-o. Através desse simples processo, através dessa metamorfoseação do predicado no objeto, podem se transformar criticamente todas as determinações essenciais e todas as manifestações da essência do homem em não essência e em alienação da essência. Dessa maneira, por exemplo, a crítica crítica faz da crítica, enquanto predicado e atividade do homem, um sujeito à parte, que diz respeito apenas a si mesmo, e é, por isso, crítica crítica. Um Moloch, cujo culto é o autossacrifício, o suicídio do homem, ou seja, da capacidade humana de pensar. Cita: objeto. Exclama a quietude do conhecer. Objeto é esta expressão correta, pois a amada só é importante para o amante. O feminino na condição de amante pouco importa.
enquanto esse objeto externo de sua afeição anímica, enquanto objeto no qual ele quer ver seu próprio sentimento egoísta satisfeito. Fim da citação. Objeto. Pavoroso. Não há nada mais condenável, mais profano, mais massivo do que um objeto. Abaixo. O objeto. Nota 4. Abaixo. Nota NIA. Como poderia a absoluta subjetividade, o actus puros, nota 5, ato puro, NIA, tradução. A crítica pura não ver no amor a sua bête noire, nota 6, em francês no original e sem a nota explicativa do editor, besta negra. Note-se como a argumentação marxiana se encaixa com perfeição no desenvolvimento anterior de Engels, autor das seções 1 e 2 do capítulo 4, nota da tradução. Seu Satanás é em carne e osso, o amor que é o primeiro a ensinar de verdade ao homem a crer no mundo objetivo, fora dele, que não apenas faz do homem um objeto, mas também do objeto um homem. O amor, conforme prossegue a quietude do conhecer, totalmente fora de si, nem sequer se contenta sem transformar o ser humano na categoria de objeto, para o outro ser humano, mas inclusive o transforma em um objeto determinado e real, ou seja, neste objeto individual mal. Vide a fenomenologia de Hegel acerca do este e do aquele, na qual se polemiza também contra o este mal. Nota 7. Referência à fenomenologia do espírito de Hegel. A primeira edição da obra foi publicada em 1807 para os trabalhos números na Sagrada Família. Marx utilizou a segunda edição de 1841, publicada em Berlim. Este mal externo, um objeto não apenas interior e esquecido no cérebro, mas também manifesto e aberto nos sentidos. Cita, amor. Não vive apenas encastelado no cérebro. Fim da citação. Não, a amada é objeto sensual, e a crítica exige, pelo menos quando tende se rebaixar ao reconhecimento de um objeto insensato, mas o amor é um materialista crítico a cristão. No fim das contas, o amor chega a transformar o homem neste objeto externo da afeição anímica de outro homem, no objeto sobre o qual este outro homem satisfaz seus sentimentos egoístas porque procura sua própria essência no outro homem. E assim não deve ser. A crítica é tão livre de qualquer egoísmo que para ela todo o caráter abrangente da essência humana se reduz a seu próprio eu. O Sr. Edgar naturalmente não nos diz através do que a amada se diferencia dos restantes, objetos externos da afeição anímica, nos quais os sentimentos egoístas dos homens se satisfazem. O espirituoso, plurívoco e eloquente objeto do amor consegue dizer, à quietude do conhecer, apenas o esquema categórico. Esse objeto externo da afeição anímica, assim como o cometa, por exemplo, não revela ao filósofo especulativo da natureza mais do que a negatividade, ao fazer do outro homem o objeto externo de sua afeição anímica, o homem até lhe confere importância, conforme a própria crítica confessa, mas essa importância é, por assim dizer, uma importância objetiva, ao passo que a importância que a crítica confere aos objetos não é nada mais do que a importância que ela confere a si mesma, e que por isso também não comprova sua competência no ser exterior e mal, mas no nada, do objeto criticamente importante. Todavia, se a quietude do conhecer não possui nenhum objeto no homem real, ela possui, de outra parte, uma coisa na humanidade. O amor crítico se resguarda, sobretudo, de esquecer a coisa ao tratar da pessoa, coisa que não é outra senão a coisa da humanidade. O amor acrítico não separa a humanidade do ser humano, pessoal e individual. Cita. O amor em si, na condição de paixão abstrata, a gente não sabe de onde ele vem, e ele vai, sabe-se lá para onde, e é incapaz de angariar o interesse do desenvolvimento interior. Fim da citação. O amor é, aos olhos da quietude do conhecer, uma paixão abstrata segundo a terminologia especulativa, que considera o concreto como abstrato e o abstrato como concreto. Cita. No vale, ela não nasceu. De onde ela veio, ninguém viu, mas seu rastro logo se perdeu, quando a moça se despediu. Nota 8. Trecho do poema de Schiller, A Moça do Estrangeiro. Nota da tradução.
O amor é, para a abstração, a moça do estrangeiro, sem passaporte dialético, e por isso a expulsa do país pela polícia crítica. A paixão do amor é incapaz de angariar o interesse de um desenvolvimento interior, porque ela não pode ser construída a priori, porque seu desenvolvimento é um desenvolvimento real que ocorre no mundo dos sentidos, entre indivíduos reais. Porém, o interesse principal da construção especulativa é o de onde e o para onde. O de onde é, por sinal, a necessidade de um conceito, sua prova e dedução, segundo ele. E para onde é a determinação através da qual cada um dos elos individuais do sistema circulatório especulativo, na condição de animado pelo método e ao mesmo tempo começo de um novo elo, também segundo ele. Portanto, o amor apenas mereceria o interesse da crítica especulativa caso o seu de onde e o seu para onde fossem passíveis de ser construídos a priori. O que a crítica quer combater com isso não é apenas o amor, mas tudo aquilo que é vivo, tudo que é imediato, toda experiência sensual, toda experiência real, inclusive da qual não se sabe com antecipação o de onde vem e o para onde vai. O de onde e o para onde, desculpe. O Sr. Edgar se estatuiu plenamente como quietude do conhecer, mediante a dominação do amor, e agora pode comprovar sua competência junto a Proudhon, demonstrando a grande virtuosidade do conhecer para a qual o objeto já deixou de ser, este objeto externo, cometendo uma falta de amor, ainda maior em relação à língua francesa.